Olá, Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem. É uma honra tê-lo aqui em uma conversa em nome da Associação dos Moradores da Região da Figueira Branca. A gente vai bater um papo para falar um pouco das propostas que o senhor tem para Campo Limpo Paulista, né? Considerando a atual difícil conjuntura econômica nacional e especialmente a crise municipal, onde em meio a diversos problemas sociais e políticos, a dívida pública é notariamente elevada e a arrecadação muito pequena. O que leva o senhor a buscar ser chefe do executivo e enfrentar uma campanha almejando o cargo de prefeita da cidade de Campo Limpo Paulista? Olha, primeiro eu quero agradecer, a participação de vocês, como é importante a gente poder divulgar, saber a opinião de todos, principalmente para o morador, Afinal, o morador da tua região sabe dos problemas de lá e quer saber as respostas para esses problemas, Olha, o que move a gente é o desafio, O desafio de poder fazer, de querer fazer. Eu sou morador da cidade, minha família está aqui, eu vejo o progresso da cidade, eu quero apostar que esse é o melhor lugar do mundo para a gente viver, nossa família viver, nossos amigos estarem aqui. Então esse desafio nos move mesmo. Eu sei das condições financeiras da prefeitura, do país, isso tudo. Mas eu também acredito na população. Os grandes projetos que eu fiz como sendo prefeito por 2 vezes, teve a participação da população e a gente conseguiu fazer coisas impossíveis até na época, Mas a gente sabe que com vontade, força política, a gente consegue realizar. E diante da atual crise política do país, como o candidato pretende combater a corrupção, bem como o nepotismo direto e cruzado, e a maciça ocupação de cargos sem concurso público na cidade de Campo Limpo Paulista? Olha, aplicando a lei, Acho que a lei está sendo para aplicar. A gente tem um excesso de leis. Se a gente aplicasse de fato essas leis, não precisaria até de novas leis, A aplicação da lei tem que ser muito natural. Já existe uma determinação, inclusive do Ministério Público, para extinguir todos os cargos e deixar só os cargos de direção, coordenação, diretores, secretários, onde você possa efetivamente aplicar os projetos que você combinou com a população durante a campanha. Esses casos têm que ser de comissão, que isso é aplicação direta dos projetos. Os outros cargos são mediante concurso. Sempre tomando cuidado de apostar na gestão. Não é aumento indiscriminado do número de funcionários que faz você ter uma gestão melhor, não. Mas sim um grau de profissionalismo, a vontade política de fazer as coisas. Como o candidato pretende solucionar o problema da coleta de lixo na região da Figueira Branca, considerando que o atual contrato firmado entre a prefeitura e a empresa responsável, bem como as características específicas dessa região? Olha, aplica-se, Quando você faz um contato, a prefeitura faz contrato com alguma prestadora, não é que ela está engessado, ela é passível de correção, O que a gente tem que entender, como eu comecei quando conversei com você, é o seguinte: quem sabe melhor o problema é o morador. Então, a conversa é essencial. Se a gente estiver junto com os moradores e entender qual é a necessidade da coleta, aonde, como fazer, a gente evolui melhor. Eu sei que esse contrato deve vencer agora no próximo ano. É corrigir os contratos. Se demorar para vencer, aditar o contrato para melhorar a coleta. Especificamente na tua região, na região que a gente está conversando agora de interesse, é muito necessário, por causa da grande visita que a gente tem de chacareiros, de gente de fora, proporcionar aqueles ecopontos de recolhimento de materiais. Mas tem que tomar um cuidado danado disso. Não adianta você pôr uma caçamba que o pessoal joga lixo fora da caçamba. E mesmo quando você corrige isso, limpa, aquela área que fica degradada volta a ser um depósito de lixo. Então, ocupação da área com jardins, com planta, com localização, com sinalização e fiscalização, eu acredito que vai corrigir bastante esse problema. Sim. E como que o candidato pretende resolver o problema da manutenção das vias públicas da região, considerando o estado e as condições das máquinas do DSU e a falta dos recursos públicos? Então, primeiro assim, quando você faz direito, Não adianta simples passar uma máquina. Abolamento da rua, pontos de drenagem, canaletas laterais, correção dos tops, O que a gente chama de top? Aquelas vias que são mais difíceis de subida e descida. Nós tínhamos um programa na minha época que chamava Melhor Caminho, e foi um programa muito bom, que a gente fazia a manutenção, cuidava desses tops nas áreas críticas de passagem de carro, e a manutenção durava muito. A compactação quando a gente faz a manutenção, a computação disso tudo, do agregado que a gente coloca nas ruas, também ajuda a gente a ter uma duração muito melhor dessa manutenção.
Tá? Agora sim, máquinas sabemos que não temos. Por enquanto é aluguel. O ideal é que a gente também faça os projetos no sentido de emendas parlamentares para que cheguem máquinas novas no município. Sabemos que a manutenção de vias, não só do seu bairro, mas de toda a grande região de Chácaras e de Campo Limpo, depende dessas máquinas. Então, um serviço bem feito para durar. Isso é essencial para nós, porque senão você gasta dinheiro na refeitura das coisas. Sim. Dr. Luiz, foi registrado o aumento de furtos na região da Figueira Branca, especificamente no St. James 1 e 2. Como candidato, como o senhor pretende buscar prevenir a ocorrência dos crimes e solucionar este problema? Olha, furto está aumentando na cidade inteira. Uma conversa com a PM e GM para organizar essa questão da segurança da cidade é altamente necessária. Então, conversar com a PM, GM e a Polícia Civil. Tá? Criar patrulha rural, pode ser até pela Guarda Municipal, com exclusividades nos bairros de chácaras, que é totalmente um outro tipo de segurança. E para a cidade, inclusive para a sua região, a monitoração. Eu quero monitorar a cidade e mandar as imagens para um centro de imagens da prefeitura, onde se a gente puder ver algum flagrante, nós pegamos. Se não, a gente tem as imagens para dar para a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, para ir atrás. E também com as câmeras com ACR, aquelas que lê placa de carro. Eu vou saber exatamente, depois de fazer uma série histórica, quem são os carros de Campo Limpo, quem são os carros de Cidadão e quem são os carros estranhos à região. Esses nós temos que parar. E outra coisa, se a gente tiver a leitura de placas, como já tem, várias cidades estão tendo isso, em convênio com a Polícia Militar, qualquer carro roubado que entre na nossa cidade, e é isso que eles agem assim, né? Roubam um carro para roubar aqui, por causa de várias entradas e saídas da cidade, a gente vai poder localizar inclusive os carros roubados. Sim, com certeza, né? A região da Figueira Branca, ela é rica em recursos naturais. Sim. Poderia ser uma ótima opção de lazer. Há anos, os moradores podiam desfrutar do Clube Figueira Branca, Sim. onde hoje apenas uma pequena parte é subutilizada, funcionando como viveiro municipal. A Associação dos Moradores da Região da Figueira Branca tem a intenção de reativar o clube e participar de sua gestão, para que seja melhor utilizado e beneficie a população local. O senhor apoia essa iniciativa? Tem projetos para essa área? Sim, lógico, apoio. Olha, vamos lá. A prefeitura chegou a desapropriar o Clube Figueira Branca, mas não tinha uma diretoria constituída para poder negociar isso. Podia até ser negociado com a dívida de IPTU que se deve à prefeitura isso, mas não tinha diretoria constituída. Tem várias saídas para isso, uso capião, retomada. O que a gente tem que falar é o seguinte, temos que ter muita conversa e realmente reativar o clube. O clube já foi um ponto turístico da região. Gente, aquele espaço que está sendo usado minimamente pela prefeitura tem que ser expandido. Com usufruto disso pelos moradores da região e também com os projetos sociais que a gente pode fazer em parceria. Um grande exemplo, Estação Juventude, atender os jovens, dar um destino aos jovens, ter o que dá para eles, a questão do esporte, a questão da cultura. Eu acho que lá nós temos um belo de um espaço para promover não só o bairro, mas sim a cidade. Quais são os principais projetos que o senhor tem para Campo Limpo Paulista? Olha, são vários projetos, né? Então vamos lá. Nossa cidade, ela tende a ser dormitório. Se a gente não cuidar da questão do emprego já, nossa cidade tende a ser uma cidade com baixa arrecadação. Não adianta o chefe de família morar aqui, mas ele está arrumando emprego fora daqui. Mas os custos estão aqui, da educação, da saúde. Iniciei, quando fui prefeito, vários projetos no sentido de distritos industriais, todos parados. O mais próximo, que a gente está mais adiantado, é o do Campo Verde, que eu preciso estimular. A prefeitura tem que estar junto, resolver os problemas da Alvará e estimular isso. Mas não basta só o distrito, não basta só a lei de incentivo. O empresário quer saber se o campo limpense está capacitado para trabalhar nessas empresas. Aí entra a prefeitura. Aí entra o Senai que nós temos na cidade. As parcerias Prefeitura e Senai visam a capacitar o campo limpense para essas indústrias que queiram vir. E é importante que venham diversos segmentos, porque se um segmento da nossa economia vai mal, tem sempre o outro que dá um equilíbrio, que melhora, não é isso? Mas o emprego é fundamental para nós. A questão da saúde, isso merece uma intervenção rápida. Gente, não dá para ficar hospital como a gente está agora. Como pode uma cidade que conseguiu construir um hospital mantendo outro aberto, e a hora que estava a construção pronta, a gente acreditava que ia melhorar demais a saúde, a gente viu uma saúde piorar assim claramente. Não tem dipirona, não tem luva, os médicos estão numa situação terrível de consultar, insegurança total.
Perdemos uma UTI que o governador tinha dado para a gente. O prefeito não quis assinar esse convênio. É um absurdo, gente. Uma UTI no hospital eleva a qualidade desse hospital. Mas não é só isso, não. É também para os postos de saúde, fazer o programa de medicamento em casa. A gente tem que entender o seguinte, tudo é matemática. Aquele senhor, senhora que precisa de remédio de uso contínuo que não toma, vai acabar no hospital, com infarto, com derrame, o que for. Uma conta muito mais cara para a prefeitura. Vamos entregar o remédio em casa, para ter certeza que essas pessoas estão tomando remédio. Fazer o programa de agente de saúde, para fazer um mapa da doença. Tudo que você planeja, você consegue um resultado melhor. E o que a gente vê hoje é uma total falta de planejamento na área da saúde. Na educação, recuperar o que a gente tinha. Nossa cidade ficou famosa, um computador por aluno, lousa digitais, é o respeito ao nome ensino fundamental. Do ensino fundamental, a prefeitura estava cuidando de verdade das crianças, cuidando do futuro. E mudar uma cidade, um país, é investir numa geração. A gente vai voltar a fazer isso sim, né? Proporcionar o que tem de melhor em termos de ensino, tecnologia da informação, para que nossas crianças já aprendam isso, não é? A questão da manutenção da cidade. Quando você para de manter a cidade, as coisas acontecem. Exemplo, parou-se a manutenção, mato, buraco, parou-se o programa com dengue. O que a gente viu na cidade? O estouro de dengue. Então é uma necessidade de se cuidar disso também, não é? E outros vários programas, a questão do lazer, as grandes festas têm de voltar. O Campo Limpense também merece ter o seu lazer, seja carnaval, as festas das nações, os grandes shows, os programas sociais, que são ótimos na nossa cidade. O Ação Cidadão, que é a frente de trabalho, o pessoal trabalha com a gente, faz jardins, planta flores, faz a manutenção da cidade, a cidade devolve o trabalho desse cidadão com curso no Senai. Que cursos eram esses na nossa época? Pedreiro, eletricista, caseiros. Muitos dos eletricistas e pedreiros da cidade formaram o curso com a gente, no Ação Cidadão. É uma troca. Temos que entender, quando a gente fala em projeto social, é para a gente entender pessoas que não tiveram oportunidade na vida. E a gente tem que devolver essa oportunidade para eles, não é? Todos os projetos sociais que a gente faz com colaboração da população são excelentes. Esse tipo de projeto que a gente está, inclusive, fazendo no clube também. A Estação de Juventude, um programa super importante na questão da prevenção de droga, dar um rumo para o adolescente, não é? A interação com as igrejas, que também são os grandes fornecedores de cesta básica, atenção aos necessitados. Temos que estar junto com isso, né? Proporcionar segurança, uma cidade melhor, investir em qualidade de vida. Todos nós, campolimpenses, gostamos da nossa cidade. E como chateia a gente, né? Quando alguém chega na nossa cidade, primeiro confunde na cidade com o bairro de São Paulo. Isso já é chato. E outra coisa, uma cidade melhor é uma cidade que tem identidade. Essa cidade precisa ter identidade para que a gente possa trazer, além do emprego, a satisfação de ser campolimpense. Doutor Luiz, tem algum projeto que o senhor não tenha falado e queira compartilhar conosco? Olha, todos os projetos gerais, saúde, sociais, de manutenção, tem que se observar a particularidade da região. Mas tem um que é o seguinte, a estrada que liga Figueira ao São James. Essa é cerca de 7 a 8 quilômetros. Já a Câmara Municipal dessa administração tinha aprovado um projeto de lei que autorizava o DR a fazer isso, porque é uma estrada longa, é considerada uma vicinal, e eu não sei te dizer por que não foi feita. Talvez porque o prefeito não tenha feito o repasse de INSS, não tenha certidão negativa. Mas a solução final realmente seria a intervenção no DR. Nós vamos buscar isso junto ao governador. É uma das minhas pleitos junto ao governador. E na questão dos acessos, né, tem vários tópicos que a gente pode resolver, como eu falei, no melhor caminho, ou também com o uso de bloquetes que a gente fala ecológicos, né? Eu acho que cabe bem para a região, combina com toda a característica da região e a gente consegue dar um direito básico para quem mora lá, né? O direito da mobilidade. Isso é de ir e vir a qualquer hora do dia e do tempo, né? Doutor Luiz, muito obrigada pela sua presença. Foi ótima a conversa e espero que todos tenham entendido as suas propostas para Campo Limpo. Olha, eu estou à disposição de vocês, importante esse trabalho de vocês, porque a gente está tratando de temas focais, né? O que a sua região precisa, o que ela merece. Evidente que todos os projetos para as cidades têm que ser aplicados em todos os bairros da cidade, na questão da saúde, essas coisas todas, né? Na educação. Evidente que a Figueira faz parte de Campo Limpo e vai ser entendida com isso também, né? O que a gente tem que ter noção é o seguinte, gente, não basta ser cidadão, tem que interagir, tem que participar. E isso é uma forma de participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.